E Fala, aí, Samuel, Felipe Bueno. como é que estamos, hein? Bem contigo? Boa tarde. Eu quase acertei aquele nosso... Errou um? Erramos, né? Não, e errei o Juventude, que ganhou do Inter, ganhou do o Atlético Goianiense. Ganhou do Inter, ganhou do Juventude. Inacreditável. Inacreditável. O Juventude Samuel... que já derrubou vencedores, o pessoal do lado de cima, Os né? líderes do campeonato. Os líderes, né? Samuel fez uma brincadeira no sábado lá na Orla, dos jogos do Inter, do Grêmio e do Juventude. Eu falei que os 3 iam ganhar. Os 2 ganharam e o Juventude ficou me decepcionando. 66% de aproveitamento. Tá bom, Se né? a média fosse 7, já ia para recuperação. E se fosse 6? Aí passava. Com as calças na mão. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Balanço na Rede, aqui dentro do Balanço Geral. Samuel, o Juventude não se ajudou, né? Mas a dupla Grenal conseguiu fazer a parte dela. O Grêmio, por exemplo, foi até Criciúma, aqui no sul de Santa Catarina, e venceu por 1-0 o Criciúma. E aí, é impossível falar desse jogo e não falar das decisões do técnico Renato Portaluppi. O torcedor clamava, implorava, pedia, quase chorava pela presença de Monsalve entre os titulares. E deu certo? E o Renato não colocava. Ontem ele colocou. Pode colocar na tela, porque foi exatamente dele o gol nessa jogada do Aravena, que cruzou, ele conseguiu dominar e conseguiu dar só um toquinho lá pelos 40, 41 minutos do segundo tempo, Samuel, marcar o gol da vitória do Grêmio. Eu sei que o torcedor do Grêmio ele está encantado com o Monsalve, né? Boa parte dos colegas de imprensa também, né? Sim. Nossa, sim, estamos pedindo para ver mais esse jogador em campo por tudo que ele tem demonstrado. E eu não sei te dizer, Samuel, se o Monsalve vai confirmar tudo o que ele está apresentando. Eu não sei se daqui a pouco, no fim do ano, você vai me fazer a mesma pergunta aqui e a minha resposta vai ser outra. Mas hoje, para esse time do Grêmio, o Monsalve é o Ronaldinho Gaúcho, é o Messi, é o Neymar, é o Cristiano Ronaldo. Não pode ficar fora de jeito nenhum. Não pode ficar de fora de jeito nenhum. Tá? Eu repito, não sei se ele vai ser tudo isso, eu nem sei se ele é tudo isso. Mas nesse momento, principalmente que o Grêmio passa por essa situação de instabilidade, depois de 2 eliminações e ainda se recuperando no Campeonato Brasileiro, é o Monsalve e mais 10. O campo está apresentando isso, o desempenho do Grêmio está mostrando isso. E acho que agora até o próprio técnico Renato Portaluppi já acabou se dando conta. O Grêmio subiu na tabela, daqui a pouquinho a gente mostra aqui, mas antes vamos acompanhar o que disseram os técnicos do Grêmio e do Criciúma depois dessa vitória do Grêmio. Vamos acompanhar. E fomos tomar o gol no momento que não merecíamos, porque o Criciúma estava melhor que o Grêmio e foi numa bola, inclusive, que o Grêmio, a gente está marcando alto, tomamos a entrada, até já o Patrick já estava em campo, ele que fez a falta no lateral esquerdo no Reinaldo, e ali que é o ponto, né? A gente, assim, demoramos para se organizar, eles cobraram rápido, demoramos para se organizar, tomamos a entrada, houve o cruzamento, estávamos desprotegidos e o jogador do Grêmio foi feliz. Agora, durante o Campeonato Brasileiro, a gente vai buscar o lugar que é merecido, por tudo que nós passamos esse ano aqui. A gente respeita todos os nossos adversários, mas eu tenho um grupo muito bom, muito bom. Então agora o objetivo é, lógico, fazer logo os 45 pontos, 43, 45 pontos, mas o nosso objetivo é buscar o máximo de pontuação para que a gente possa ainda brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. É difícil? Sim, é difícil, mas eu não gosto de pensar pequeno, eu gosto de pensar grande, sempre. E é esse comentário, é esse discurso que eu sempre faço com o meu grupo. O que não faz uma vitória, né? Porque a partir do momento que o técnico Renato diz que ele vai brigar lá em cima, que o grupo isso, que o grupo é maravilhoso, isso e aquilo. Então, se é tudo isso e ele vem de 2 eliminações, quem é o culpado pelas eliminações? Não sei. Ele não, né? Mas os jogadores estavam ali, são bons, ele confia, o grupo é excelente, isso e aquilo. Então ele está colocando na própria conta dele as eliminações do Grêmio recentes aí em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É teimosia ou é convicção mesmo de que tem que ser do jeito dele? É convicção, Samuel. Não é teimosia, será? Não, ele pensa desse jeito e ele vai desse jeito até o fim, abraçado nos caras até o fim. É isso aí, o Renato sempre foi assim. E vai continuar sendo assim, as pessoas gostando ou não gostando, né? O fato é que tem muito torcedor do Grêmio que já questiona, né, algumas decisões, mesmo o Renato sendo o maior ídolo da história do clube. Agora, esse jogo ele foi emblemático não só pelo resultado, Samuel, foi também pela homenagem, né, que o Grêmio fez a um dos seus maiores dirigentes, tá? Se não foi o maior. Porque no domingo, dezenas de torcedores, amigos, ex-colegas, jogadores se despediram
de Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, que faleceu no sábado aos 73 anos aqui em Porto Alegre. Tá? As últimas homenagens ao ex-dirigente do Grêmio ocorreram na Arena. O velório começou às 9 horas da manhã e se estendeu até às 3 horas da tarde. Após isso, o corpo de Cacalo foi encaminhado ao cemitério da Santa Casa, onde familiares fizeram uma cerimônia íntima. O Cacalo, ele atuou no Grêmio lá desde os anos 70, anos 80, 90, onde participou de uma forma muito ativa, Samuel, das grandes conquistas do Grêmio, lá comandados pelo Filipão, campeão da Libertadores de 95, brasileiro de 96, Copa do Brasil 94 e 97... E mais do que ser um dirigente do Grêmio, Samuel, ele sempre representou muito o torcedor do Grêmio. Ele era advogado e também nosso colega, ele era radialista, né? Ele deixa 3 filhos. E o Cacalo sempre ficou marcado por defender o Grêmio. Sim. Talvez ele nem sempre tivesse razão em tudo que ele falava para defender o clube do coração dele, o clube que ele tanto amou, o clube que ele tanto se empenhou e que dedicou boa parte da vida. Mas ele sempre fazia questão de defender o Grêmio na circunstância que fosse. Como dirigente, ele fez isso. Ele é patrono, por isso que ele tem essa homenagem feita pelo Grêmio. Patrono do Grêmio. Tá? Ele é patrono do Grêmio, recebeu essa homenagem em vida. E que bom, né? Que bom, né? E que bom que ele pôde justamente curtir, aproveitar esses momentos. Que fase do Grêmio ali, né? 94, 95, 96, 97, ganhou né? tudo. Impressionante, né? Ganhou e ele tudo. estava trabalhando lá. Ganhou tudo. Bom, nossos sentimentos a todos os familiares. Ao vivo, Estádio Beira-Rio. A apresentação de um dos maiores ídolos da história do Internacional. Cadê? Aqui, ó. Andrés D'Alessandro. O André Mazuco e o Andrés D'Alessandro. Vamos acompanhar. Sim, todo mundo sabe a minha relação. Não só com Roberto, sino com vários outros dirigentes que fizeram história aqui no clube. E isso é claro, e todo mundo sabe, a minha relação com Fernando, com Giovanni, com Marcelo Medeiros, com Roberto, com Alexandre Chaves, Barcelos. Será que ele não vai perder esse cabelo de novo? Ele estava no Inter, estava careca, né? Quando ele foi embora, ele estava careca, né? Vamos ver. Mas eu aceitei convite porque o presidente Alessandro, isso fala bem dele, me ligou, a gente conversou muito, né? E para vocês souberem, o que menos conversou, e já vou tirar, se alguém vai perguntar daqui a pouco da dívida, disso, daquilo. E aí? O que menos se falou foi da dívida. Mas tem. O que menos se falou e é grande. Foi desse assunto. O que mais falamos foi do Inter. O que mais falamos foi do clube. O que mais falamos foi do que a gente pode fazer juntos. Obviamente que se acertamos, falamos bastante, tivemos quase 2h30 de reunião, falando de muita coisa. Por telefone? No nosso passado, porque trabalhamos juntos. E a bateria? E quando trabalhamos juntos, a gente se deu muito bem. Em algum momento sentaram. Sim, trabalhamos juntos dentro do futebol. Eu como atleta e ele como diretor. E o que mais se falou foi do clube e da vontade, tanto da parte dele como da minha, de poder fazer para o clube. Priorizamos só o Inter. A minha volta, priorizando o clube, vocês sabem o que eu gosto do clube, o que eu amo o Inter. De repente, muitas vezes se torna alguma coisa inexplicável, sim? De poder externar meu sentimento pelo clube, mas foi a única coisa que fez com que eu pudesse voltar hoje, quase chorando, além da ligação do presidente, a vontade que ele me mostrou para poder voltar. Né? As outras coisas ficam guardadinhas, a gente vai ir confiando mais um no outro, sim? A gente vai ir trabalhando junto pelo bem do clube. Não tem outro jeito. Aqui, eu acho que ninguém é
Agora, ó, que gramado do D'Alessandro, hein, papai? Que gramado do D'Alessandro, rapaz. Quando ele saiu, tu lembra? Careca. Já não é nada. Careca, né? Deu certo. Deu certo o tal do transplante. Ó, implante, deve ser naquele fio a fio, deve ser aquilo ali, né? Hoje em dia, que é mais moderno, os especialistas chamam de transplante capilar, né? Não, mas é implante capilar. Eu acho que é implante. Eles colocam fio a fio, um por um ali. É coisa chique da última, hein? Ó, não negou a dívida. Sim. Não negou que não tinha uma boa relação. E não negou que tem uma afinidade muito grande com o candidato que concorreu justamente contra o Alessandro. Mas disse que nesse momento o que importa é o internacional e é isso que se espera. Mas é uma relação, tem que começar com sinceridade, né? Agora, não é engraçado? A Record deve dinheiro pro Samuel. Sim. O Samuel sai da Record. A Record tá te devendo dinheiro. Tá bem. Saiu, foi te aventurar, foi trabalhar na BBC em Londres. Tá. 2 anos depois, o Samuel volta pra Record. A Record ainda tá te devendo dinheiro. Certo. E a Record também vai ter que te pagar um novo salário. Exatamente. E aí? Deve ter feito acordo nesse Não, peraí, vamos de novo nessa casa. Só um pouquinho. Tá te devendo e vai voltar? Deve ter no acordo tudo isso. Costurado ali? Claro, né? Assinadinho? E a dívida aquela, não, vou te pagar em tantas vezes. Que é o que já tá acontecendo, né? É. E essa apresentação do D'Alessandro e do André Mazzucco, o D'Alessandro, o cara mais do futebol, o André Mazzucco, o executivo, são cargos diferentes, né? O D'Alessandro mais ali naquele ambiente do dia a dia com os jogadores, ali é um cargo mais de contratações, de execuções. Um dia depois da apresentação deles, um dia antes, na verdade, né? Eles foram apresentados hoje, o jogo foi ontem, o Inter voltou a vencer e essa vitória mais uma vez foi no Beira-Rio. O gol foi marcado por Borré. Samuel, se na sexta-feira você me perguntasse aqui quanto é que ia ser o jogo e eu dissesse assim 1-0 pro Inter, gol do Borré, acho que todo mundo assinaria embaixo, né? Acho que estaria de bom tamanho, não estaria? É o que se espera dele, né? O cara decidiu um jogo pro Inter. Agora, não foi exatamente... Quer dizer, foi isso que aconteceu, mas não foi exatamente isso que aconteceu. Tão fácil assim, né? O Inter perdeu muito gol. O próprio senhor Rafael Borré, Samuel, olha, ele desperdiçou pelo menos uns 2 gols assim. Feitos. Teve um que ele tirou. De cabeça, a bola ia pro gol. Ele tirou. E ele de cabeça ele conseguiu tirar. E é claro, teve toda a qualidade para nessa bola aí matar o jogo e justificar o investimento. Agora, um cara do peso dele, que foi contratado com a grana que foi para receber o salário que recebe, precisa render mais, Samuel. Precisa aproveitar melhor as oportunidades. Porque e o se não entra em campo, mas se esse jogo ontem terminasse empatado, esse empate terminaria na conta do Borré, que perdeu alguns gols imperdíveis, alguns gols fáceis de fazer, tá? E depois conseguiu, com muita qualidade, que é esse aí, ó, de primeira chutar e não dar chances para o Cássio e marcar o gol da vitória do Inter, que também deu uma boa subida na tabela. Os personagens do jogo analisaram o resultado. O Inter e Cruzeiro voltam a se enfrentar dessa vez na quarta, só que lá em Minas Gerais. Vamos escutar o que eles disseram. Eu acho que daqui pra frente a gente continua trabalhando firme e colocar os nossos objetivos lá em cima, porque o nosso grupo tem muita qualidade para a gente conseguir atingir os nossos objetivos esse ano. O processo ele está andando, né, talvez não na velocidade que nós desejamos, mas ele está num curso e as melhoras são visíveis, mesmo quando você tem maus resultados. E não permitir que por vezes o ambiente externo ou a emoção, né, do momento de quem externamente avalia o jogo possa contaminar as nossas avaliações internas. Então, cada jogo é um jogo, cada jogo tem a sua história. Eu acho que a gente precisa ter muito discernimento para saber o que realmente é relevante do jogo que aconteceu aqui para levar para o próximo jogo. Bom, Samuel, é isso aí. Quarta tem de novo. Os mesmos times, os mesmos treinadores. O jogo atrasado, né? O jogo atrasado lá da 5ª rodada, em função das enchentes lá no mês de maio. Assim como o Inter, o Juventude também perdeu para o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. Tá? Samuel, o Atlético fez 1-0. Nesse lance aí, ó. Depois, o Juventude conseguiu empatar. Esse gol foi validado. Teve uma confusão. Aliás, esse jogo foi cercado de confusões, tá? 4 minutos do segundo tempo, os goianos abriram o placar. Campbell invadiu a área, dividiu com os zagueiros e no bate-rebote, Janderson chutou, o Gabriel defendeu, mas no rebote, o Hurtado colocou a bola na rede. 1-0.
não temos o gol do Juventude, é isso? Que nós já estamos pulando para o segundo gol do Atlético Goianiense. Esse é o segundo, né? Esse é o segundo, que foi marcado nos acréscimos do segundo tempo. E dessa forma o Atlético... 1-0 para os goianienses. O Juventude empatou. 2-1. Né? E nos acréscimos do segundo tempo, o Atlético Goianiense conseguiu vencer. E dessa forma estacionar o Juventude na tabela de classificação. Atlético Goianiense, 2 jogos em casa, contra a Juventude e contra o Inter, 6 pontos conquistados, né? Impressionante. Não sei se isso caracteriza uma recuperação do Atlético ou uma fragilidade dos nossos clubes. Os próximos jogos, a sequência da tabela, é que vão nos dar essa resposta. Os personagens desse jogo também analisaram o resultado e a gente acompanha agora. Vamos a tratar de seguir com a vitória e tratar de sair da zona de rebaixamento, que é o que todos queremos, né? Agora, a gente pensar que a gente tem a Copa do Brasil, mais uma decisão, descansar. Aqui um pouquinho calor, a gente tá nevando lá, né? Estão falando pra gente que já tá neve. A gente vai sair daqui a pouco, vamos sair desse calor extremo para pegar a neve lá agora, -3, e vamos que vamos. Como é que faz, Samuel? Num dia joga com mais de 30, no outro dia tá com 0 grau, e aí? Passo na farmácia já, né? Comprar uns... No aeroporto mesmo? É. Não tem outra alternativa, né? Tem que fazer. Inacreditável. O Sandro estava aí, nosso comercial lá em Caxias, saiu de casa de manhã, 3 graus lá na Serra. Muito frio, né? Gelado. Muito frio. Bom, a gente confere agora como ficou a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E eu peço para vocês destacarem comigo esse lado aqui, ó. Depois a gente vai aí, Samuel. Vamos pensar primeiro aqui, ó. Bom, os nossos times estavam aqui, né? Sim. Já, olha aí, né? E de novo na escadinha. O que está acontecendo é que está invertendo. Uma hora o Juventude, uma hora o Inter, pá. 11º colocado, Inter, 28 pontos. Repara como já abriu 6. E sempre levando em consideração a quantidade de jogos que tem o Inter. O Inter é o time que menos jogou no campeonato. 12º, Juventude, 28. Com 23 jogos disputados. O Juventude tem 3 jogos a mais do que o Inter. 13º, o Grêmio com 27. Considerando que o Grêmio é o último dos gaúchos, o Grêmio já abre também 5 pontos para a zona de rebaixamento. Tá? Esse aqui, que parecia afundado, que parecia que não conseguiria sair de lá, olha aqui, Samuel. Uma respirada boa, hein? Com o Mano Menezes. Sim. Gaúcho, Mano Menezes, olha só onde está o Fluminense nesse momento fora. Deu uma patinada, mas está conseguindo. Aqui está muito mal, Samuel. E o Grêmio foi eliminado na Copa do Brasil. Em 24 jogos, sabe quantas vitórias tem o Corinthians? Quantas? 4? Em 24 jogos? E o Atlético Goianiense que está ganhando, mas patinando e resolveu ganhar só agora, nem mexe, né? Pois é, tinha 12 pontos, né, antes de enfrentar a Juventude e Inter. Olha aqui, foi para 18 mesmo mas assim. Continua na lanterna. Bom, eu fiz aqui o comparativo, tá? Aqui eu fiz o comparativo. O mais otimista, aquele cara que pensa, daqui a pouco ia encostar aqui. Vamos pegar o Bahia como referência, 39. Para 28, 11 pontos. Levando em consideração que o Inter tem 4 jogos a menos, são 12. É fácil, é alcançável. Tá. Juventude, 28. Também, mesma coisa, só que o Juventude já com a mesma. E o Grêmio tem um jogo a menos também, ó. 27. Então, com 1 ou 2 jogos a menos que alguns times que estão aqui, por exemplo. Ou seja, é possível, né? Dá para encostar pelo menos nesse bolo aqui, né, Samuel? É o que a gente... Agora, se acabar aqui também, eu acho que tá tudo bem, porque o campeonato foi de terror e pânico, né? É pouco. O campeonato foi de terror e pânico. E nesse momento, os 3 classificados para a Copa Sul-Americana. Sim. Tá? Essa é a realidade. Aqui não vai para lugar nenhum, aqui vai para a Série B. Exato. Afunda. 5º e 6º pré-Libertadores, aquela fase classificatória da Libertadores, e 1º ao 4º fase de grupos da competição. E esse time aqui como líder do Campeonato Brasileiro? Uma surpresa, um trabalho consolidado de anos com o mesmo treinador, que é o Juan Pablo Voivoda, um argentino, que tiraram lá da Argentina, chegou totalmente desconhecido, já recebeu proposta de metade desses clubes que estão aqui. Não quero, eu quero ficar aqui por causa do projeto, consolidado, sem grandes estrelas, sem grandes jogadores. O Fortaleza lidera e olha aqui a comparação. Um jogo a menos. Com um jogo a menos. Esse é o grande comparativo que precisa ser feito. Ô Samuel, diga. Do Brasil para a Espanha, porque faz tempo que a gente fala desse guri aqui, Samuel. Quem? O Endrick. O Endrick. Convocado para a seleção brasileira com 16, 17 anos, está no Real Madrid, o maior clube do mundo. Ontem o cara estreou com a camisa do Real Madrid. Campeonato Espanhol. O que ele fez? Gol. Olha lá. Sério? Aí é ele, ó. Não, ele vai receber, ó. Ó, ele tá lá em cima na imagem. Esse aí, ó. Ele dominou,
tirou, e ele é canhoto, e marcou de perna direita. Ele definiu o placar contra o Valladolid no estádio Santiago Bernabéu. Na estreia dele, tá? O Endrick encantou com seu primeiro gol com a camisa merengue e ganhou elogios, inclusive, do Ancelotti, o Carlo Ancelotti, após a vitória do Real por 3-0 sobre o Valladolid pela segunda rodada de La Liga. Treinador italiano que enalteceu a jogada do atacante brasileiro de 18 anos, ex-jogador do Palmeiras, no gol que fechou a vitória dos donos da casa no estádio Santiago Bernabéu nesse domingo. Olha, Samuel, é mais um daqueles casos, né? Está se formando um fenômeno. Se vai ser um fenômeno, vai depender da cabeça dele, vai depender do profissionalismo dele. Sim. Mas tudo está caminhando nesse sentido. Jogador mais jovem, estrangeiro, a marcar com a camisa do Real Madrid um gol no Campeonato Espanhol. E olha quantos já passaram por lá. E é ele que E só estrela, né? E só estrela. Não tem um jogador médio que passou por lá. Tem um que outro. Tem um que outro. Mas ele tá aproveitando bem todas as etapas da vida. E impressiona, Samuel, impressiona o que esse guri consegue fazer dentro de campo. O goleiro achou que ele ia chutar do outro lado. E ele foi de perna direita e surpreendeu. Impressionante. Foi muito bonito o gol. Já fiz, se tu quer saber. Mas eu nem perguntei. Já fez? Hoje eu me adiantei. É né? assim? Eu já me adiantei. Tá, só no Santiago Bernabéu também. Não é bem no... Tá. Tá bom. Agora, Samuel, diga. Fecha o rosto, por favor. Fechar o rosto? Expressão agora, porque não é legal. A gente tava falando uma coisa legal, agora não é legal. Chegou Antes de toda a história, vamos colocar na tela uma pergunta simples de uma resposta de uma companheira nossa de profissão mulher, sim, que é cada vez mais comum no futebol. A presidente do Palmeiras é presidido por uma mulher. Isso. Ela reclamou para os veículos de São Paulo que tinha pouca mulher indo treinar, o que provocou um alvoroço nas redações. E as redações se deram conta de que precisavam de mais mulheres cobrindo esse evento esportivo chamado futebol. E tem ido cada vez mais mulher. E aí? E aí, cada vez mais mulher pergunta. Certo. Participa das coletivas. O que aconteceu? Roda aí, por favor. Boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a 3 mulheres só. 3. A minha mãe, a minha mulher e a presidente do Palmeiras, que é a Lela. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porque é que a equipa perdeu, porque é que se lesionou, porque é que meteu o A, porque é que meteu o B, porque é que meteu o C. Tá. São os... Que horrível. Ele emitiu depois aquele comunicado protocolar pedindo desculpas. Não é a primeira vez que isso acontece. Samuel, o que passou na cabeça desse cara? Fosse um homem eu daria explicação, mas pra mulher não. Né? Tenta me explicar, eu sei que é difícil, mas... Mas é isso, né, o que se passa, né? A mensagem. E outra, ela fez a pergunta das mais simples que poderiam acontecer. Ela perguntou por que o Mike não tava isso ou aquilo. Ela não chegou assim, Abel, por que tu não escalou o Mike, não sei o quê. Não, Abel, eu gostaria de saber. Chega a ser meio ingênua a pergunta dela. Ele foge da resposta e ofende ela. Num tom de voz... E olha a resposta que o cara me dá, Samuel. E isso depois do Palmeiras fazer 5-0 no Cuiabá. Ou seja, o clima era o melhor possível para uma entrevista, uma pergunta totalmente inofensiva, e o cara me responde, sendo questionado, e com não sei qual é o problema que ele viu em receber uma pergunta de uma mulher, que só deve satisfação, explicação a 3 mulheres. A mãe, a mulher e a presidente do Palmeiras. Abel pisou e pisou muito feio na bola. Não é a primeira vez. Não é a primeira. Legal o comunicado, pedindo desculpa e tal, muito legal. E eu espero que esse comunicado ele seja de coração, porque não é a primeira vez que isso acontece. E os brasileiros estão cada vez melhor recebendo pessoas de fora. Acho que mais da metade dos nossos treinadores, eles são estrangeiros. E de jogadores, então, né? O que está tendo de estrangeiro? Argentino, portugueses, inclusive ele é português. Agora, um comunicadinho, disse que ligou para ela, pediu desculpa, beleza. Tomara que seja de coração, porque a ignorância que ele demonstrou naquela resposta ali, ninguém merece. E ele parou para pensar, né?
Ele parou. Ele respirou. Deu uma respirada. Não. Agora eu vou falar o que eu quero. Foi mal. Foi mal. Foi mal demais o Abel Ferreira nessa declaração. Agora, Samuel, por mais que você tenha se adiantado ali, já tenha falado que fez um gol parecido com o do Hendrick. Mal. Começou. Por mais, né? Preciso te fazer uma outra pergunta. Tá bem, vamos lá. No teu tempo de atleta, amador, sim. Participava de jogadas ensaiadas com os teus colegas de clube? Ah, sim. Como é que era mais ou menos assim? Como é que era? Tem que passava fazer. por cima da bola? Passa por cima da bola, dá uma brida de perna. Sim. Assim, isso a gente fazia, né? Vamos fazer a tradicional aqui, na época era Iniesta, né? Ia chutar a falta e saía correndo pro lado. Aí vinha o outro. Empinava o dedão pra cima e bicão. E sempre dava certo? Geralmente dava. Tu era o que participava, o que chutava, passava... Eu tinha uma capacidade muito boa de enganar o adversário. Entendi. Nos meus gestos, eu fazia de conta que ia chutar e tal. Tá. Agora então, Samuel, quero saber se ensaio igual a essa situação que aconteceu ver, né? Não posso lá dizer. no Campeonato Romeno. Já joguei com o pessoal de lá. Já? Já, vamos ver se a... Coloca na tela, por favor. Olha toda a preparação que teve para cobrar essa falta. Olha toda a preparação. Ninguém cobrou. Aí quando o 3 volta para cobrar, olha o que ele faz, Samuel. Olha ali, Samuel. Tinha 4 para chutar a bola. Nenhum ali, chutou. Todo mundo correu. Parece que eu tô vendo ali. Aí o canhotinho voltou. Agora eu vou me consagrar. Dá um balão em cima do amigo dele que tá ali. Parece que eu tô vendo Mal, Chico e tu ali, os 3. O alemão não. O alemão também ali. Olha ali. O alemão tá na barreira ali, Essa não foi boa, né? Impressionante. Samuel, com toda a tua experiência... Mas será que no ensaio eles conseguiram fazer desse jeito? Acertar com tanta precisão? Me explica com toda a tua experiência o que eles tentaram fazer ali. Não sei. Muito boa. Tá, sensacional. Valeu? Até amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.